Meu nome é Ximene, tenho 38 anos, moro em Ipatinga, sou professora de yoga e proprietária aqui do Espaço Vibre. Sou de Fabriciano, nasci, fui criada lá, né? Então sou aqui do Vale do Aço mesmo. Vivi até os 18 anos em Fabriciano, depois eu estudei em Juiz de Fora e retornei para o Vale do Aço, já tem 16 anos já. Durante a infância, a adolescência, eu pensei em várias coisas, assim, várias opções. Pensei em cursar direito, pensei em cursar alguma coisa na área de artes. E aí, no final das contas, eu prestei vestibular para psicologia e para administração. E aí eu passei e escolhi fazer administração em Juiz de Fora. E quando estava quase me formando, eu engravidei, já no finalzinho, faltava só defender a minha monografia e acabei voltando para o Vale do Aço e trabalhei bastante tempo na área, fiz várias coisas nesse período, até que eu resolvi fazer um curso de teatro, porque queria trabalhar com vendas e não sou boa vendedora. E aí, através do teatro, eu acabei chegando no yoga e foi assim um achado. E eu falo que foi o yoga que me escolheu. Eu conheci o yoga através de um grande amigo, o Gessé, que é professor e era meu professor no teatro. E ele me convidou para dançar na companhia dele, então eu passei um tempo dançando com ele, numa companhia de dança-teatro, de dança contemporânea. E nessa eu ficava sempre, durante um ano, eu prometia para ele que eu iria fazer uma aula experimental e nunca ia, até o dia que eu fui. E eu tinha 32 anos na época. E é isso mesmo, eu tenho 6 anos de yoga, eu lembro até hoje, foi dia 21 de abril a primeira vez, a primeira prática que eu fiz, e foi realmente assim um divisor de águas na minha vida. Depois que eu conheci a prática, eu comecei a praticar todos os dias, e quando estava fazendo um ano, eu resolvi fazer um curso de formação para ter uma segunda profissão, mas pensando no futuro. Porque eu tinha a ideia de ir embora de Ipatinga depois de alguns anos, e aí eu pensei que o yoga poderia ser uma alternativa. Quando eu comecei a fazer o curso, eu tinha uns 3 meses mais ou menos de curso, e aí todos os trabalhos que eu tinha, que eu trabalhava com consultoria administrativa e financeira, e todos os meus trabalhos foram sendo encerrados, os meus contratos, e eu me vi sem saber o que fazer. E aí apareceu uma oportunidade, eu comecei a fazer um estágio com um professor, meu amigo, e com um pouco mais de um mês eu já estava trabalhando como professora. Quando eu me formei, eu já era professora de yoga em tempo integral. Eu falo que a prática, ela é uma experiência, né? Uma experiência para você se conhecer, para você olhar para si. A prática ela envolve as posturas psicofísicas, né, que é o que a maior parte das pessoas conhecem. Se você digitar lá yoga no Google, o que você vai ver são essas posturas, né, mas yoga não é somente postura. Yoga é meditação. E aí a gente combina essas posturas, né, o movimento do corpo com os exercícios de concentração, exercícios de respiração. E é uma prática para você olhar para você se conhecer e se compreender um pouquinho mais. Então eu dou aula aqui em Ipatinga, no Vale do Aço, na verdade, né? Que eu tenho turmas em Ipatinga e Fabriciano desde 2018. E eu já tive outro espaço, né, outros locais onde eu trabalhava, e no ano passado surgiu uma oportunidade para eu pegar este espaço, né? Tinha aqui já uma outra professora que desenvolvia um trabalho com yoga e ela resolveu ir embora e me convidou para assumir, né, para dar sequência. E como eu já trabalho no Cariru desde 2018,
eu resolvi voltar para cá e estou aqui desde então. E o espaço realmente é um espaço cultural, além das aulas de yoga, tem o trabalho com reiki, tem as aulas de dança, então a gente tem aqui uma turma de forró, a gente tem dança cigana, em breve teremos dança de salão e acontece a Feira Vibre também, que é uma feira de gastronomia veg e artesanato, arte, cultura e mais alguns eventos que a gente vai fazendo e tudo nessa linha também. O meu intuito com o espaço é realmente ter um espaço multicultural, né, e com diversos profissionais, profissionais que tragam outras atividades que acrescentem nesse propósito de oferecer para o Vale do Aço eventos voltados para a arte, para a cultura, para o autoconhecimento, para as pessoas aproveitarem um ambiente familiar e agradável. Então, para mim só acrescenta, assim, né? Essa troca ela é muito rica. Eu tenho hábitos normais, assim. Eu sou vegetariana há 6 anos. Não é uma obrigação, né? Não tem uma relação assim direta com o yoga, né? Eu sou professora de yoga, eu tenho uma obrigação de ter uma alimentação diferenciada. Não, mas é uma escolha mesmo, que hábitos assim que são mais saudáveis, hábitos que vão favorecer nesse meu encontro mesmo com outras pessoas, que é o que o yoga me proporciona também, né? Conhecer a mim, ao meu corpo e saber o que me faz bem, e saber esses limites também, né? Então, o vegetarianismo entrou na minha vida depois do yoga. Realmente mudou completamente assim a minha rotina, inclusive eu trago isso para o espaço, né? Então todos os eventos que acontecem aqui no espaço são eventos de gastronomia veg, seja vegetariana ou volacto vegetariana ou gastronomia vegana, né? Além disso, eu procuro ter assim fazer, né, ter uma rotina de prática diária. Mas fora isso, é uma vida normal, completamente normal. Me estresso, fico com raiva, passo por tudo isso. Porque há mesmo assim uma ideia, né, de que, por exemplo, um professor de yoga, ele vai ter um outro estilo de vida, assim, vai ter uma vida muito mais tranquila, muito mais pacata, às vezes uma pessoa extremamente calma, né, como o povo fala assim, é zen, é zen, é zen. Mas uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas é que, na verdade, a gente aprende a lidar com a gente, né? O que o yoga traz para a vida da gente? Ele traz leveza, né? Então eu fico com raiva, mas hoje eu consigo compreender melhor, né, os meus gatilhos, o que ativa isso e como lidar com isso, né? E normalmente eu consigo sair das situações mais dolorosas ou estressantes de uma forma mais leve e mais suave, né? Mas eu continuo vivendo tudo que todo mundo vive, normal. Meu professor, ele sempre fala assim que hoje a gente precisa muito mais de yoga do que a gente precisava há centenas de anos atrás, né? Porque a gente vive na cidade, então a gente não tem mais hábitos de movimentar o corpo como tínhamos antes, né? A gente trabalha sentado, a maior parte das pessoas, muitas pessoas, né, trabalham sentadas, aí se locomove de carro, de ônibus, então nessa rotina, né, a gente acaba ficando muito estressado, dorme mal, às vezes se alimenta mal. Então, e a prática, né, ela tem, é um momento de autocuidado, é uma pausa nessa correria, né, nesse caos, para você se ouvir, se perceber, né? Ontem mesmo eu comentei na aula com os meus alunos falando assim, a diferença, né, é que quem pratica yoga reconhece como está a sua saúde física, como está a sua saúde emocional, sua saúde mental, como você está passando pelos processos emocionais, e quem não pratica só está um pouquinho mais perdido. A prática de Yoga Kids, né, de yoga para criança, ela é bem diferente da prática para adulto, porque ela vai ser voltada, as técnicas, né, elas são voltadas para um universo muito lúdico. Então, o que a gente trabalha nas práticas com as crianças
incentivar ali alguns princípios, né? Melhora a coordenação motora, porque a criança vai fazendo os movimentos, então ela vai reconhecendo melhor o corpo dela. A gente reduz, né, essa perda da consciência da respiração, porque a gente nasce respirando conscientemente. E aí a gente vai perdendo isso com o tempo, né? Mas então assim, eu mesclo um pouquinho, né, das técnicas do yoga com o que eu trouxe do teatro, para ir oferecendo isso, né, essa biblioteca de informações para as crianças. Eu gosto muito de trabalhar com criança e recomendo super. E eu falo assim, que é um exercício de resiliência, porque eu nunca sei o que eu vou encontrar quando eu chego, né, com a turma de criança. E as crianças, elas sabem o que elas querem, né, e como elas querem. Então, quando eu chego e eu percebo, né, que a turma, antes de começar a aula, ela estava de uma forma, e quando termina, entende que as crianças estão mais alegres, as crianças estão mais calmas, as crianças estão mais pacientes, isso me realiza. Meu maior sonho hoje é morar na praia. Todos os meus planos, todos os meus projetos, eles giram em torno disso, mas eu não tenho pressa, não. Ipatinga meio que, assim, segura a gente de uma forma diferente. Eu gosto daqui também, gosto bastante, inclusive.